Paz do Senhor, irmãos, como é que vão todos vocês? Faz tempo que eu não venho aqui gravar vídeo. Eu falo assim, meus irmãos, que eu não vou inventar sonho, eu não vou inventar algo que não veio da parte do Senhor só para colocar vídeo na internet. Então eu só venho aqui contar algum sonho, algo da parte do Senhor, né? Quando realmente é real, quando realmente é o Senhor que me deu. Hoje que eu estou gravando esse vídeo é dia 4 de julho de 2024 e eu tive um sonho ontem que eu achei muito interessante e eu vou deixar que os irmãos julguem porque eu sonhei e eu vou contar o sonho, né? Ontem, pela manhã, se já estava amanhecendo o dia, comecei a sonhar. Eu sei que era de manhã porque em seguida, quando acabou o sonho, eu me acordei já ia, porque estava dando 8 horas da manhã. Eu sonhei, irmãos, que eu via uma imagem de escultura. Era de 5 homens, como se eles estivessem sentados sobre alguma coisa. E aquela imagem de escultura, ela estava dentro de uma vitrine. Ela tinha um tamanho assim, não sei explicar mais ou menos a altura dela, mas eu vi de longe, não era uma estátua muito grande. E era de 5 homens sentados. E aquela estátua, aquela imagem de escultura, às vezes ela se mexia, como se tivesse vida, e eu achava estranho aquilo ali, porque só eu que via e as outras pessoas não viam. E eu sentia que tinha algo mal ali, como se fosse um espírito dentro daquela escultura. E eu mostrava para uma pessoa e para outra, e é como se ou se as pessoas não tivessem percebendo isso, ou como se para elas fosse muito normal. E eu sentia até um pouco de medo e uma presença maligna naquela escultura. De repente, eu olhei em um dos momentos e eu via como se aqueles homens daquela escultura estivessem respirando. Aí eu falava, mas espera aí, estátua não respira. Como que essa estátua aí, essa imagem aí, tá respirando? Aí de repente, aquela escultura daqueles 5 homens que estavam sentados um encostado ao outro, elas criavam vida, se transformavam em gente. E aqueles 5 homens se levantavam e saíam daquela vitrine, cada um saía para um lado. E de repente, um deles veio em minha direção. Aí eu falava assim: eu não tenho medo de você, não, porque eu não estou sozinha. Jesus está comigo e ele vai me guardar de todo mal. E aquele homem vinha na minha direção e eu ia repreendendo ele. Fiquei assim um pouco assustada, mas ao mesmo tempo me enchi de coragem. E na hora que eu estava falando essas palavras, eu olhava e via o rosto dele. Ele veio na minha direção, mas ele passou adiante de mim e ele como se olhar, com um olhar assim, como se ele estivesse olhando para toda a terra. E ele sorria, um sorriso diabólico, assim, meio sarcástico, e estendia as mãos assim, abrindo os braços, como se ele estivesse olhando com um olhar de dominador. E algo dizia dentro de mim: este homem é o anticristo. E eu continuava falando aquelas palavras, falando assim: eu não tenho medo de você porque Jesus está comigo. E continuava olhando para ele e eu tinha aquele sentimento: esse homem é o anticristo. Eu olhava bem para o rosto dele e continuava falando, repetindo essas mesmas palavras. Só que, irmãos, eu estava falando, mesmo eu estando dormindo, eu comecei a falar de verdade. Aí o meu esposo me acordou e falou: o que está acontecendo? Eu despertei do sonho. Só que eu acordei e eu continuei deitada, não levantei logo e fiquei pensando. Eu falei: meu Deus, quem é aquele homem que eu nunca vi na vida? Esse homem deve ser uma pessoa muito poderosa. Eu já vi os irmãos falar que o anticristo já está em nosso meio. Ele só não se manifestou ainda porque o Espírito Santo não tem permitido. Então o que eu vou falar aqui, os irmãos não se assustem.
Mas foi um sonho assim muito forte, eu queria passar para os irmãos, eu não vou fazer nenhuma afirmativa, eu só vou falar o que eu entendi. E aí que eu continuei deitada pensando, quem seria aquele homem? Então eu tive uma ideia. Vou fazer uma pesquisa na internet para ver se eu vejo o rosto desse homem. E eu tive a ideia de... Coloquei lá, irmãos, pesquisando assim, os homens mais poderosos do mundo. Aí apareceu alguns vídeos e entre eles eu vi o rosto que estava no meu sonho. O rosto daquele homem, aquele sorriso diferente dele. E ele estava no meio dos homens mais poderosos, mais ricos da terra. Eu vou falar o nome dele no final, mas eu quero que os irmãos entendam que eu não estou afirmando que este homem é o anticristo, eu só estou contando o sonho que eu tive. Eu quero que os irmãos não interpretem nem a mais nem a menos. Só apenas orem ao Senhor, porque se foi um sonho, uma revelação profética, vai se cumprir. E se não foi, eu quero estar livre aqui de ser acusada de estar afirmando algo que não seja verdade. Mas eu precisava contar o sonho. E esse homem, na pesquisa que eu fiz, vendo os vídeos, eu falei, esse aqui é o rosto do homem que eu vi no meu sonho. O sorriso igualzinho. A única diferença, irmãos, é porque no meu sonho ele estava mais jovem. Ele estava com um rosto mais magro, mais esbelto. E o homem que eu vi com o mesmo rosto é um homem que eu não conhecia ele. Talvez você que está vendo esse vídeo conhece, já ouviu falar muito e pode até achar, não, essa irmã conhecia ele. Não conhecia, irmãos. Deus é minha testemunha que eu nunca tinha visto esse homem na vida, eu nunca tinha visto ele na internet, nunca tinha buscado esse conhecimento. E aí eu achei entre os homens mais ricos, mais poderosos do mundo, o rosto daquele homem que eu sonhei. E quando eu vi aquele rosto, eu falei, esse aqui. Aí eu fui buscar na internet. O nome dele é Elon Musk, o dono da empresa Tesla. E acho que ele é dono de algumas outras empresas também. Eu não consigo lembrar assim, né, para falar para vocês de tudo que ele é dono ou a quantidade da riqueza dele. E eu fiquei muito assim impressionada porque eu não conhecia aquele homem. A referência que eu tinha era o rosto que eu vi no meu sonho. E ainda eu continuei pesquisando, eu vi algumas pessoas que acreditam que existe uma grande possibilidade desse homem ser o anticristo. Pode ser, irmãos, que ele seja um anticristo, né? Eu não conheço a vida desse homem. E pode ser que ele seja o anticristo, eu não posso afirmar. Eu não conheço a vida dele, eu não conheço o coração dele. Mas eu achei esse sonho tão impressionante, principalmente pela parte de que eu não conhecia esse homem. E a referência que eu tive foi o rosto dele no meu sonho e eu encontrar esse homem na internet. Então, assim, fica para os irmãos julgarem aí, orarem ao Senhor, que a Bíblia diz que o anticristo só se manifestaria depois que a igreja saísse da terra, porque ainda é o Espírito Santo que o detém. Mas quando o Espírito Santo subir juntamente com a igreja de Cristo, ele há de se manifestar. Não é que ele só nasceria, viria a esse mundo quando a igreja saísse, quando a igreja sair da terra, mas quando a igreja não estiver mais aqui, ele há de se manifestar. Então eu queria deixar registrado esse sonho e fica aí para os irmãos julgarem se faz sentido ou não. Eu não posso fazer nenhuma afirmativa 100%, mas eu queria deixar registrado esse sonho. E os irmãos aí que são mais conhecedores, né, da Bíblia, que têm mais entendimento sobre as características do anticristo, analisem aí se esse sonho meu faz sentido, se é um sonho profético ou não. Fica aí para vocês orarem
e pedi um discernimento ao Senhor.